Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Lucas está no capítulo 19, versículos 45 ao 48. Em seguida entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração. Mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouvia falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha casa é casa de oração. Com isso, Jesus define muito bem o grande objetivo da igreja-templo. O templo que chamamos de casa de Deus. E o próprio Jesus diz, minha casa. A igreja é o símbolo maior da morada de Deus entre os homens. Por isso este lugar deve ser propício para que o homem se refugie do mundo e se encontre com Deus. E não há outro caminho para que a criatura humana se encontre com Deus, senão pela oração, pelo silêncio. Por isso Jesus diz, minha casa é casa de oração. O Evangelho diz que todos os dias Jesus ia ensinar no templo. Porque a oração, ela deve sempre partir da palavra de Deus. Porque a oração não é só o homem falando com Deus, mas é o homem dialogando com Deus. E quando há diálogo, é porque não existe somente um que fala. É uma troca de ideias, uma troca de palavras. A oração não é um monólogo, mas um diálogo. E Deus fala conosco por meio da sua palavra, mas também manifesta a sua vontade e o seu desejo em nós por meio do silêncio. Por isso a igreja vem resgatando, desde o Concílio Vaticano II, e principalmente agora com o magistério do Papa Francisco, a igreja vem resgatando a leitura orante da Bíblia. É uma pedagogia que nos ensina como rezar a partir da palavra. Ler, meditar, falar, escutar. Estes são os pilares que sustentam a leitura orante da Bíblia, onde o homem por primeiro lê a palavra, relê a palavra, grifa o que chamou a atenção na palavra, para se perguntar, por que de tantas coisas que o Senhor hoje me falou, foram estas que me chamaram a atenção? Aplicar o versículo grifado na vida. Abrir o coração, conversar com Deus, falar com Deus. E depois silenciar. Procurar tirar todo o pensamento, toda a imagem da cabeça. Ficar quieto no coração de Deus. Sentindo Deus. Deixando a palavra pulsar dentro de você. E você vai perceber o quanto Deus fala, porque o nosso Deus é palpável, é real,
é concreto. Jesus ensinava todos os dias no templo, porque o templo é lugar de tomarmos contato, intimidade com a palavra. Minha casa é casa de oração. Por isso é lugar propício para conversarmos com Deus. Queriam fazer o mal a Jesus, queriam matá-lo, mas eles não conseguiam, porque o povo estava sempre ao redor de Jesus. Quando a gente de fato encontra refúgio na palavra, o mal não consegue nos tocar. Porque a palavra se torna para nós escudo de proteção. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, muitos tentam entrar na nossa igreja para semear o joio no meio do trigo, para tentar nos afastar da palavra e nos deixar vulneráveis à ação do maligno. O mundo também tenta agir dentro da própria igreja. O inimigo tenta agir e nos dispersar dentro da própria igreja, porque o inimigo sabe que se a gente se encontra com Deus, a morte não tem poder sobre nós. Porque quando o homem se une com Cristo, ele se torna eterno, ele é salvo. E esse é o grande objetivo da palavra e da oração, levar o homem à salvação. É claro na palavra de hoje, queriam matar Jesus, mas por que não conseguia? Porque o povo, atraído por sua palavra, bebendo da sua palavra, o envolvia. Mas a gente percebe que os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os chefes do povo, fizeram da casa do Senhor um mercado. Eles tentaram desfigurar a casa de Deus, tentaram arranhar o sentido da casa de Deus, tentaram tirar a palavra, inibir a oração, vendendo, cambiando na casa do Senhor. Assim, no meio de toda aquela balbúrdia, o homem não conseguia saborear a palavra, não conseguia rezar, e sem a escuta da palavra, sem a oração, o homem se perde de Deus, mesmo estando na casa de Deus. E não consegue a salvação, mesmo estando na casa de Deus. Porque para se ter salvação tem que se ter encontro, intimidade com o Senhor. E no mercado isto é impossível. Compramos a mercadoria, não nos comprometemos com o dono daquela casa. Por isso a gente entende a atitude de Jesus, como começa Lucas dizendo, que chega no templo e começa a expulsar os mercadores. Porque o papel de Jesus é moralizar o templo. Quer dizer, é tirar do templo tudo aquilo que está impedindo do templo realizar a sua função, a sua missão entre os homens. Ser lugar de encontro do homem com Deus. Ser casa de oração. Se na sua paróquia, a sua igreja já não propicia mais o encontro das pessoas com a palavra e com a oração, e por meio dessas duas realidades com o próprio Deus, é preciso que vocês tenham a mesma coragem do Cristo, de expulsar da sua igreja tudo aquilo que está impedindo o livre acesso do homem ao coração de Deus. Cuidado para a gente não estar transformando nossas igrejas em comércio e não em casa de oração. O zelo pela casa do Senhor consome o Cristo e deve também nos consumir. Ofereçamos ao Senhor o melhor, e o melhor é um coração orante, aberto, propício ao encontro com Deus. Pense nisso. Redescubra o sentido da sua igreja, redescubra o sentido da oração, redescubra o valor de ler e orar
a partir da palavra de Deus. Que o Senhor, que tem sede de te salvar, te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.